Bem-vindos ao Presidenciais 2016. Ao longo das próximas semanas vão ser meus convidados vários candidatos às eleições de 24 de janeiro. Hoje tenho comigo Manuela Gonzaga, apoiada pelo PAN. Olá, boa noite, como está? Como é que decide lançar-se nesta aventura de uma corrida presidencial? Boa noite, Márcia. Obrigada por este convite. Essa decisão não pode ser só sacada a mim. É uma decisão, digamos, com um caráter coletivo. Eu sou filiada no PAN, eu estou no PAN desde a sua origem. É um partido que eu abracei pelas causas. Portanto, este meu envolvimento nas causas que o PAN defende implicou da minha parte muita dádiva a tudo o que estamos a procurar implantar e a defender no nosso país, e que é uma corrente, de resto, transversal aos países. E achei e senti que talvez pudesse dar um contributo com a minha voz, com a minha experiência nestes campos, um contributo e ampliar a voz das nossas causas do PAN. No fundo, o PAN e a Manuela estão também aqui numa continuidade daquilo que foi também o resultado do partido nas legislativas e que foi bastante surpreendente. O PAN elegeu pela primeira vez um deputado. O facto de se propor a esta corrida presidencial é também um trabalho de continuidade de ganhar esse espaço que o partido conquistou agora nestas eleições. É anterior, porque eu candidatei-me, a decisão da candidatura acontece mais ou menos em maio. Portanto, não tínhamos a certeza se teríamos um deputado, ou dois, ou nenhum, mas sentíamos que é preciso ir para o terreno. E quando nós defendemos muito verdadeiramente e muito intrinsecamente causas em que acreditamos, nós temos que ir para o terreno. E pronto, e então essa candidatura insere-se nessa linha. Depois o PAN conquistou esse deputado e continua a achar. Sendo que isso aumenta a sua responsabilidade? Aumenta, claro que sim. Aumenta, por um lado é muito bom, porque de algum modo, até termos o André Silva no Parlamento, nós éramos um pouco ou ignorados ou desvalorizados, ou evidentemente temos uma margem de manobra muito grande e as pessoas que acreditam estão connosco. Mas em termos gerais éramos reduzidos um pouco a um estereotipo. O partido dos cãezinhos e dos gatinhos. Eu vi isto escrito até por amigos meus, jornalistas. Eu continuo a ter amigos dos anos de jornalismo. E então vão lá defender os cãezinhos e os gatinhos. Nós ultrapassamos muito, mas muitíssimo, esta dimensão. Eu creio que o PAN foi o último... O PAN foi talvez o partido com mais medidas, apresentou-as equacionadas a 160 medidas programáticas. A maior parte são dedicadas às pessoas. Agora, o que eu sinto é que a minha candidatura a parte animalista está muito definida, não há nenhumas dúvidas que, de facto, o PAN é pioneiro nessa área, e é pioneiro e é com os pés na terra, é muito ativo na parte ambientalista, é também muito pioneiro, sem desprimor para outros que já tivessem chegado, mas, de facto, é o que está mais no terreno e com mais dados e com mais combatividade. Mas nós também temos, a nossa sigla é pessoas, animais, natureza. E eu penso que a minha candidatura e aquilo que me traz aqui, que me leva a defender os nossos ideais, vai dar um enfoque muito grande a pessoas. Qual vai ser a sua prioridade quando chegar ao Palácio de Belém? A minha prioridade... são várias. Pronto, eu posso dizer, abre as cortinas e deixa entrar a luz. Mas não, a minha prioridade terão que ser várias prioridades. E passa muito por transformar aquele palácio num centro, numa espécie de um farol ao serviço. Nós temos muitas vezes uma ideia que passa, as pessoas em geral têm uma ideia muito negativa do poder e têm uma ideia estão muito cansadas, estão muito magoadas, estão muito desiludidas com os últimos 40 anos, com os sonhos que viram, muitos deles foram concretizados, não podemos ser injustos, mas alguns não ficaram aquém, e então olham e dizem que aquilo é um palácio, está lá tudo fechado, não sabe o que é que se passa lá dentro, ou passa-se pouco, passa-se muita coisa. Eu tenciono que o Palácio de Belém seja uma sede de observatórios onde nós não estaremos virados para dentro, nós estaremos virados para fora. E esses observatórios irão contemplar áreas que eu considero absolutamente fulcrais. Que
que são, e atenção, eu digo observatórios porque as palavras têm o seu peso. Há um Parlamento que vai legislar e a Presidência da República não vai superpor-se, mas pode ser um magistério de influência muito grande e de esclarecimento. Há um observatório que eu considero absolutamente fundamental, que é um observatório sobre a guerra civil que graça no país entre homens e mulheres. Não vale Desigualdade de género. É igualdade de género, mas também guerra, porque nós abrimos os jornais todos os dias ou nas televisões e há sempre uma mulher, se não morreu, está muito próximo de morrer, e quando se fala de uma mulher, falam-se de crianças, falam-se de famílias, porque matar uma mulher é destruir uma célula muito importante do tecido social. E isto não é tolerado, pronto, em termos de mentalidade, já não é tolerado, já não temos igreja a dizer temos que perdoar, temos que aceitar, temos que entender... Já repúdio em relação a isso, mas é preciso irmos mais longe. E é preciso perceber até à raiz porque é que há mulheres que ficam tão frágeis que deixam que isso lhes aconteça. Porque é que há raparigas hoje em dia, 16, 17 anos, que acham normal que os namorados as espanquem e recebem às vezes conselhos das mães no sentido em que ele bate porque gosta de ti, porque tem ciúmes. O ciúme é uma doença. Isto é uma coisa, é um caso de saúde pública. Além de ser um caso de guerra civil, é um caso de saúde pública. Não vou dizer que não há homens também agredidos no seio de família, mas se formos a ver as estatísticas, é brutal. É brutal. Portanto, tem que haver um observatório, tem que haver... Há muita gente no terreno, a nossa sociedade civil é maravilhosa. É maravilhosa. Eu tive, por exemplo, na APAV, o trabalho que a APAV faz é notável e a maior parte das pessoas não sabe, não só com mulheres, mas também com os imigrantes, com muita gente. Há pontos de ajuda, há casas onde as mulheres estão acolhidas. Agora, era bom que houvesse um olhar abrangente. E isso pode vir do Palácio de Belém. O que é que falha? Qual é o pior sítio? Que também há, mas eu penso que o Palácio de Belém pode ter essa função e pode ter essa função didática. E pode emitir opinião sobre isso. Um observatório sobre a pedofilia. A pedofilia é o pior crime que existe e continua a ter um semi-perdão. Há uma grande véu de proteção sobre os agressores e são pessoas que não deviam ser sequer protegidas a esse ponto, porque as crianças ficam destruídas, muitas delas quase para sempre. E tem que se observar muito bem porque é que isto acontece, como é que isto acontece e porque é que, infelizmente, se calhar, desculpe, vou afastar-me só um bocadinho, quando se fala de casamentos, de casais do mesmo sexo não poderem adotar crianças, quando o que importa a criança tem que ter um lar, e eu defendo essa igualdade, absolutamente, nós vamos ver onde é que acontece a pedofilia. É no seio sagrado da família heterossexual. E é o amigo da família, é o avô, é o tio, são pessoas, normalmente homens casados, às vezes até muito bem na vida, não é o homossexual que vive com o homossexual que está nessa tipificação. Portanto, o que é que nós podemos fazer em relação à pedofilia como observadores e como intervenientes? Gostava de ter a minha bandeira por excelência é a educação. Um povo educado é um povo que pensa está acordado. E quanto mais acordados nós tivermos, mais capacidade nós vamos ter de interferir e de pedir explicações e de as exigirmos. Porque, às vezes, o baixar os braços e dizer pronto, não há nada a fazer porque eles conseguem, é verdade. Mas quanto mais atentos, quanto mais acordados, quanto mais cultos nós tivermos, cultos neste sentido. Pronto. Quando falou aí da questão das mulheres, nesta corrida presidencial temos várias mulheres a concorrer ao cargo e nunca tivemos ainda nenhuma Presidente da República. Acha que esta pode ser uma oportunidade e o que é que as mulheres podem trazer de diferente a esta instituição, a este poder? Claro. Eu queria aqui saudar a nossa primeira candidata presidencial, que foi a engenheira Maria de Lourdes Pintacil, que tinha um lema que eu admiro muitíssimo e que eu gostaria mesmo de subscrever, porque só assim é que entendo, que é: o poder, quando não é serviço, é doença. Foi uma mulher mal animada, mal percebida, apesar de tudo teve um grande acolhimento, mas depois foi engolida pelos tempos. Eu penso que as mulheres têm tudo a fazer no poder, como as mulheres fizeram sempre tudo, não estando objetivamente ou nas máquinas do poder, e não estão porque não as deixaram. Nós, até para termos o direito ao voto, tivemos que lutar muito. Portanto, as mulheres têm tudo a fazer e a dizer e têm um contributo, o seu próprio contributo.
Qualquer presidente que seja eleito nesta altura terá muita pressão sobre si em relação ao governo e à circunstância que levou à eleição deste governo. Está preparada para essa pressão e já pensou como é que reagirá a ela? Não é só a pressão destes governos. Qualquer presidente... Desta solução governativa. Esta solução governativa vai ser, de facto, o ponto quente da própria campanha eleitoral. Da própria campanha eleitoral e da Presidência da República. Mas nós estamos a viver tempos por um lado, tão perigosos, por outro, tão estimulantes, porque as pessoas nunca se uniram tanto. Reparem em Paris, quando foram proibidas as manifestações durante a Cimeira do Clima, e que as pessoas mandaram sapatos. Veja a união que isto depreende. Até o Papa mandou os sapatos. Portanto, nós estamos unidos a um ponto que nunca, a humanidade está unida a um ponto que nunca esteve tanto. E está unida em função de direitos de cidadania, de direitos dos animais, de direitos da natureza e das próprias pessoas. Portanto, são tempos muito estimulantes. Agora, nós vamos viver tempos que é impossível prever o que é que vai acontecer, e eu espero, se for eu, terei que pôr todas as minhas capacidades e as minhas qualidades ao serviço desse magistério, mas, sem dúvida alguma, tem que ser alguém com grande capacidade de enfrentar tempos novos com respostas novas, porque as coisas vão mudar muito. Confia nos acordos que foram assinados e que sustentam este governo? Confiar é uma palavra muito forte, porque as coisas mudam. Agora, eu penso que as pessoas os fizeram de boa fé. Estou convencida que os fizeram de boa fé e que fizeram pensando no melhor para o país e para nós todos. E isso dá-me tranquilidade. Se me disser se eu confio, se isto vai até o limite... Se vai durante os 4 anos? Não sei. E eleições antecipadas? Qual é que é a sua opinião? Quer dizer, o que é que ele levaria a convocar essas eleições antecipadas? Repare, se um governo acontecer a este governo, que agora está no poder, o que aconteceu com o outro governo que governou tão pouco tempo, é sinal muito claro que não se pode governar. Eu confio, continua a ser uma palavra, eu acredito que há boa fé e que poderá prolongar-se, porque é muito importante para nós que isto se prolongue e que isto dure. Se não houver condições, terá que haver eleições antecipadas, mas eu penso que este governo tem mais condições, apesar de tudo, que o outro, porque o outro não tinha, era uma minoria. Aliás, os poderes do Presidente, na sua opinião, são adequados à função? São adequados neste momento? São adequados para garantir a estabilidade do país e para promover todas as funções que lhe são incumbidas? O Presidente pode ter uma influência enorme, mesmo com estes poderes que tem. Pode ter, sobretudo, eu acho que o maior poder que o Presidente pode ter e deve ter é o magistério de influência. Um Presidente, uma Presidente tem que ter um magistério de influência. E isso faz-se destas maneiras que estive a dizer, com os tais observatórios, e faz-se também de uma forma que eu gostei muito no tempo do Presidente Mário Soares, que eram as presidências abertas que viajavam pelo país. Nós precisamos ter o pulso. Qual é o país real? E o país real não é nos gabinetes. Claro que é preciso gabinetes. Claro que é preciso locais. Eles não vão reunir no Jardim da Estrela, obviamente. Tem que ter locais, tem que ter os seus assessores, e eu conto ter os melhores de todos, porque não os escolho por áreas políticas, não os escolho por cor de pele, não os escolho por sexo, nem, portanto, serão que ser os melhores, seja qual for a sua área. Mas uma presidência aberta que nos leva até ao coração, até ao sentir das pessoas, e com meios que não seja para sobrecarregar, porque às vezes estas coisas têm muita mordomia à volta, não é preciso. Nós podemos ser muito mais modestos. E isso não tira valor nenhum, não é uma frota de carros, não é um hotel de não sei quantas estrelas que conferem a excelência do poder. A excelência do poder é a capacidade do poder de se pôr ao serviço das pessoas e de as contagiar. Pensa que uma das questões que tem sido levantada por estas candidaturas independentes, ou até apoiadas por partidos, mas partidos ou sem representação parlamentar, ou partidos mais pequenos, tem havido sempre uma crítica de que é difícil e muito difícil ir contra os interesses instalados e contra os poderes dos grandes partidos e dos candidatos apoiados por essas grandes máquinas partidárias. Como é que se sente nesse papel e o que é que acha que deveriam de mudar para que todas as pessoas, uma Manuela Gonzaga ou um Henrique Neto ou alguém que não tem o PSD, o PS ou outro partido de grande representação atrás de si, consiga ser eleito para um cargo destes? Passa muito pela nossa capacidade de comunicar.
Nós não podemos pôr todas o ónus do outro lado. Eles têm essas máquinas, há surpresas. A máquina vai até um certo ponto, há surpresas. Claro que se tivermos tempo de antena, claro que se tivermos o nosso espaço para difundirmos a nossa mensagem, temos essa oportunidade. Depois cabe a nós. Será que a conseguimos definir, defender? Será que conseguimos furar muros de silêncio e de opacidade de tantos anos? Eu gosto sempre de ver as coisas pelo lado mais positivo, portanto, de que forma é que isto... Acho que neste momento conseguirmos nós, da sociedade civil, repare, isto é uma coisa um bocadinho inédita até no mundo, portanto, eu acho que é um privilégio nós podermos ter o nosso espaço e dizer, e de certeza que há pessoas que nos ouvem, de certeza que há pessoas que estão à espera de mensagens diferentes, e sobretudo os que são menos alinhados com as grandes máquinas partidárias, que fizeram, que têm o seu papel e que têm o seu trabalho, tem um outro olhar, talvez uma outra forma de estar e talvez uma ligação, talvez não de certeza, eu falo por mim, uma ligação muito direta. Eu sou a candidata da base da pirâmide. Eu ando de transportes públicos. Eu ouço conversas na rua. Eu tenho 4 filhos, 3 foram para fora porque este país, e são pessoas muito válidas, foram estudar, têm cursos superiores. E estou muito identificada com muitas realidades. Eu venho, nascida em Portugal, no Porto, terra que eu me orgulho muito de ser o meu berço. Vivi em Moçambique, vivi em Angola. Voltei antes de 75, mas voltei e de repente percebi o que é ser sem pátria. Portanto, há uma identificação que eu tenho com tanta alegria e tanto sofrimento que nesta base da pirâmide, que não é protegida, existe, poder falar em nome dessas pessoas, porque são coisas que eu conheço na minha própria pele, estas alegrias e essas aflições. É um privilégio poder falar nisso e, sobretudo, saber que tenho ferramentas para chegar e para... Porque, enfim, as mulheres são multitasking. Peço desculpa de usar esta expressão, mas nós, multifacetadas, obrigada, podemos chegar... Nós temos que chegar a todo lado, a tudo. O que é que pensa dos outros candidatos presidenciais? Olha, deixe-me saudá-los em primeiro lugar. Eu falo por mim, porque chegar aqui, a princípio diziam-me várias pessoas, é um ato de coragem, e de facto é um ato de coragem, portanto eu tenho a maior simpatia e saúdo-os a todos. Depois, eu não vou poder estar a analisar, porque eu conheço-me a fundo a mim, eu conheço a fundo a minha mensagem, e estou sempre a tentar adequá-la e a compô-la e a aprofundá-la. Portanto, ainda bem que somos tantos, ainda bem que somos, porque é sinal que a sociedade civil está viva e que a sociedade tem gente que se chega à frente. Se houver uma segunda volta, já imaginou, e não for eleita para essa segunda volta, já decidiu ou pensou se irá apoiar outro candidato e quem será esse candidato? Eu penso seriamente na possibilidade de poder vir a apoiar um ou uma candidata de segunda volta, mas depois de ouvir e de ver e de saber exatamente qual é a sua proposta e o que é que tem a dar. Se houver qualquer candidato ou candidata que em segunda volta, a não ser eu, que tenha uma mensagem e que tenha um propósito, que tenha um desígnio com o qual eu minimamente me identifique, não é? Poderei equacionar. Mas dos candidatos que são conhecidos, do leque que existe atualmente, sim, acha que existem pessoas que poderão merecer o seu apoio? Não lhe pergunto quem, mas podia dizer-me que dos 16 ou 17 candidatos não há nenhum que de qualquer forma conseguisse. Há candidaturas com as quais eu simpatizo mais umas com as outras. Não vou negá-lo, não é? Há candidaturas com as quais eu simpatizo mais. Mas eu vou ter que... Apoiaria mais facilmente uma mulher ou um homem? Nestas coisas somos pessoas. Eu não me oriento por questões de género. Eu defendo a questão de género quando o género é menorizado, atacado e ofendido. Nestas coisas, eu própria sinto-me, primeiro eu sou pessoa e depois sou mulher. Obrigada, Manuela, e boa sorte para esta campanha. Na segunda parte, não perca a nossa conversa com Henrique Neto.